Bom, gente, vamos lá então, né? Brasil estreou, gostaram da estreia da seleção. Eu vi um jogo assim, o Brasil com muita propriedade. No primeiro tempo, a Sérvia teve um pouco mais de bola, mas nesses momentos que a Sérvia teve o controle do jogo, o Brasil não sofreu. Isso é fundamental, uma estreia com propriedade, né? Como que vocês viram essa atuação? Começando por você, Marília. Boa, vamos lá. Eu gostei muito da atuação do Brasil, principalmente no segundo tempo, né? Acho que foi um segundo tempo, assim, maravilhoso. Tudo que a gente esperava, realmente. É a fase mais ofensiva do técnico Tite. Então, a gente tem muitas opções no ataque, muitos estreando também na Copa do Mundo. Então, acho que fizeram um bom trabalho. No primeiro tempo, a gente viu realmente a Sérvia ali pressionando muito, marcação alta. Então, nos primeiros 15 minutos, a gente sentiu ali uma dificuldade do Brasil de encontrar espaços, realmente. E também um pouco do nervosismo, que eu acho que é normal, Faz parte primeiro da estreia, jogo, né? faz parte, como eu disse, muitos jogadores lá pela primeira vez. Então eu acho que já tava assim o que eu esperava realmente. E aí, meu amigo, no segundo tempo, aí quando o Richarlison faz aquele Nossa gol, senhora, meu. meu Deus do Eu céu, aí coloquei a mão na cabeça, eu nem gritei deslanchou. gol. Coloquei a mão na cabeça e não acreditei. Que Eu também, eu golaço, tava cara. cheio de gente ali do meu lado, eu falei, meu Deus do céu, é isso, nosso R9 do Hexa, e eu já tava pensando já, que eu falei, não, o meu palpite, inclusive, foi 2-0 antes de começar o jogo. E assim, eu tava muito confiante no Richarlison, porque ele tem, assim, um poder de decisão, ele se posiciona muito bem em campo, ele é inteligente, ele se coloca muito bem. Então eu acho que é o nosso centroavante ali, tava muito confiante realmente. E aí aquele segundo gol Que depois de golaço. voleio, que foi assim a coisa Golaço. mais Que linda do golaço. mundo. E eu gostei muito do Paquetá ali, né, de segundo Aham. volante, e o Vini Júnior começando de titular, era o que eu apostava também, não era o que a gente estava acostumado a ver na seleção para começar jogando, né, mas o Tite foi corajoso, e eu gostei muito disso, eu acho que só no comecinho o Paquetá, ele tinha que entender que ele não podia avançar muito, né, Sim. porque antes ele estava acostumado a ter o Fred e o Casemiro ali atrás, então ele tinha que se Tinha manter uma ali, retaguarda, é. exatamente, eu acho que depois dos 15, 20 minutos ele entendeu isso bem, e aí eu acho que melhorou ainda mais, e gostei muito da atuação, Casimiro pra mim jogou demais, assim, o jogo Jogou o inteiro. normal dele, né? O normal É, dele, tomou conta ali do meio exatamente. campo da seleção. Tomou conta demais. E Não. foi uma proposta ousada do Tite, né, Sim. Maurício? Como que você vê essa questão tática, Cara, o Tite partindo pra cima? sim, eu acho assim, que eu acho que talvez, obviamente, que o mais importante nesse tipo de competição curta é o placar, né? Você estrear com vitória sempre é importante, ainda mais uma competição tão curta como é a Copa do Mundo. Mas eu acho que assim, o de elencar, cara, que foi legal, eu acho que assim, poucas seleções nessa primeira rodada conseguiram ter uma imposição de jogo efetiva, né? E o Brasil foi uma equipe que teve essa imposição, mesmo no primeiro tempo, né, em cima do que a Marília falou, que é natural que você tivesse um pouco mais de dificuldades, porque primeiro que é estreia, segundo que eu tenho uma equipe qualificada do outro lado, e o começo é muito de intensidade, né? Então às vezes você supre uma deficiência técnica sua maior, ou até uma imposição tática que você não tem tanto, mas você supre com uma imposição física, né? E a gente percebe que a Sérvia tentou fazer isso, né? Tentou. E eu acho que o grande mérito do Brasil é que o Brasil se impôs, né? O futebol é muita imposição. O Brasil começou com uma dinâmica de ser pressionado ali no bloco alto, mas empurrou a Sérvia para trás. E depois de um certo momento a Sérvia não conseguia mais fazer isso, né? Então, assim, eu estou muito satisfeito com a estreia. Como técnico, a gente sempre é previdente, né? Então, eu acho que a segunda rodada é uma rodada que, para todas as equipes, é uma rodada que dá mais lastro, assim, do que realmente as equipes vieram fazer no campeonato. Porque a primeira tem muita variável, né? Então você tem. Na primeira você tem uma amostragem, na segunda você tem uma confirmação de quem são efetivamente as seleções que vêm mais estruturadas. Mas eu acho que o Brasil, cara, foi nos 90 minutos assim, foi superior e se impôs. E quanto a sistema, outra coisa que para mim me deixa confiante é que é uma das poucas equipes que consegue alternar, né, uma dinâmica. A gente tem jogadores e tem treino para isso, né, para que a gente consiga em alguns momentos ser mais previdente. Então, assim, eu não sou eu acho que essa foi a escalação certa para o jogo certo, para o que já se É, eu configurou. queria até te perguntar, você acha que o Tite mantém essa formação ou foi uma formação pontual para esse jogo? Eu acho que o Tite, no tempo que ele teve de processo de trabalho, e isso é importante também, que a manutenção do trabalho do Tite eu acho que é importante, porque ele conseguiu treinar alternativas, né? E numa Copa que é um torneio curto, e contra de seleções muito diversificadas, é muito diferente, né? Você não tem um padrão de jogo, né? Você vai jogar com uma Sérvia, uma coisa, vai jogar com a Suíça, outro grau de dificuldade. Eu acho que vai ser muito essa leitura de qual encaixe, qual time melhor para determinado encaixe. Eu acho que aprendeu muito com a questão da Bélgica no ano passado. Sim.
Porque senão a gente vai muito naquela questão de, pô, precisamos atacar, mas a gente tem que ter leitura do que o jogo pede, né? Que talvez seja o mais difícil quando você trabalha com futebol, né? Mas eu acho que a gente tá muito bem servido nesse aspecto, né? Eu, pessoalmente, gosto muito do Fred jogando. A gente até acho que vai debater sobre isso, né? Mas na ausência do Neymar, você vê quando um time tem uma seleção boa, quando ela tem algumas opções. Por mais que o Neymar seja uma pessoa que, obviamente, você substituir o Neymar, tecnicamente não dá, né? Em nenhuma seleção do mundo, mas a gente tem alternativas tanto de ficar com um time um pouco mais previdente, quanto ser um time mais ofensivo, quanto ser um time mais construtor. E eu acho que isso é legal, isso nos pauta ali como uma seleção que efetivamente vai brigar, né? A gente o cartão de visitas foi muito legal, cara, pra mostrar que a gente vai brigar. E eu vi também que, desculpa te cortar, eu vi que nesses primeiros jogos o Brasil foi a seleção que mais teve finalizações, mais do que outras seleções que tiveram um placar maior, né? A gente vê Inglaterra, a gente vê, enfim, Espanha, mas finalizou muitas vezes, assim. Então, realmente, o setor ofensivo pra gente encerrar essa parte, eu acho que esse é o ponto, o ponto que talvez na primeira fase eu elenco o Brasil como talvez a melhor equipe. Eu elenco o Brasil, Espanha e Inglaterra, para mim foram as equipes que efetivamente eu vi o futebol. Mas o Brasil foi o que enfrentou o adversário mais difícil. Exatamente. E foi o time mais equilibrado. Exato. E equilíbrio é uma coisa importante, porque assim, ao mesmo tempo que a gente teve um volume ofensivo alto, nós geramos muito pouca ação ofensiva para o adversário. Coisa que mesmo a gente falando de equipes como a Inglaterra teve um poder ofensivo muito alto. É um time que trabalha muito bem a bola e é rápido para chegar no ataque. Mas sofreu 2 gols. Exatamente. E poderia ter sofrido até mais. É o que a gente falava, o Brasil... O Alisson, ele não fez nenhuma defesa, gente. Exato. E a gente falava, o Brasil no primeiro tempo, ele não ficou tanto com a bola. Mas quando ele não teve a bola, ele não sofreu. Não sofreu. Uma equipe muito compacta, muito forte defensivamente. E o Tite tá trabalhando bem isso.